Tu duvida que a gente pode fazer essa conta sem usar a calculadora? Se sim, fica comigo até o final que com algumas propriedades vou te provar que não precisa usar a calculadora. Meu nome sou o professor Subtil, professor de matemática, e como tu tá vendo, essa conta ela tem potências muito grandes. Eu tenho 81 na 6 menos 81 na 5. E sem contar que ainda tem que extrair a raiz dessa subtração. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar assim, a enxergar um pouco mais as coisas para poder aplicar a propriedade, sem decorar os passos, mas entender o que se está acontecendo nessa conta. Se tu olhar, a gente tem uma potência com o expoente 6 e outra com o expoente 5. Então é interessante aquele que tem o expoente maior, a gente transformar algo do tipo que tenha o 5 no expoente igual ao outro 81. E aí o que a gente pode fazer? A saber, o 6 é 5 mais 1. Então a gente pode substituir esse expoente por 5 mais 1. E aí já vai aparecer um 5 também nesse lado da expressão. Claro, e agora trazendo a primeira propriedade de potência, que diz o seguinte: quando tem uma potência com os expoentes somando, a gente pode, não é desmembrar a palavra, mas transformar em um produto de potências, jogando nessa soma, cada fator, ou cada membro dessa soma, em cada base. Então, 81 elevado na 5 mais 1 é a mesma coisa que 81 na 5 vezes 81 na 1. Então a gente já fez aparecer um 81 na 5 também desse lado. Claro que agora, como nas duas operações ali da subtração, os dois membros, os dois a gente tem 81 na 5, a gente pode evidenciar esse número, deixar em evidência o 81 na 5. E aí como é que fica? Então, para te evidenciar qualquer coisa que está em comum em dois membros, no caso dessa operação, tu tem que fazer o seguinte: pegar o que está repetindo, deixar em evidência para multiplicar, neste caso 81 na 5, abre parênteses. Como no primeiro membro, ali, na primeira parcela, como a gente tem o 81 na 1, então a gente coloca dentro do parênteses. No outro lado a gente só tem 81 na 5, menos 81 na 5. Então, como não tem mais nenhum número acompanhando, quando acontece isso a gente coloca 1. Então vai ficar menos 1 dentro do parênteses. Daí fica 81 na 5 vezes 81 na 1, que é 81 menos 1. E claro, fazendo 81 menos 1, a gente vai ter 80. Olha só, então a gente já reduziu a uma potência. Tem um 81 na 5 vezes 80. Estamos reduzindo aos pouquinhos esse número. Claro que na propriedade de raiz, quando a gente tem um produto de dois números, o que a gente faz? A gente pode desmembrar esses números, separar das raízes, ou deixar em raízes separadas. Então como é que vai ficar? Vai ficar a raiz quadrada de 81 na 5 vezes raiz quadrada de 80. Agora, olhando o 81 na 5, ou raiz quadrada de 81 na 5, a gente tem que tentar... A ideia é sempre eliminar esse expoente, começar a diminuir esse expoente. Então a gente pode usar a mesma ideia, e como a gente está falando de raiz quadrada, seria interessante ter um dos expoentes, um número par pelo menos, para a gente poder resolver essa raiz. Então a gente pode pegar esse 81 na 5, separar o 5, ou transformar o 5 em 4 mais 1. Isso a gente pode fazer. Por quê? Por que transformar 4 mais 1 e não 3 mais 2, por exemplo? Porque o 4 a gente já consegue resolver com a raiz. E daí a gente vai usar a propriedade lá adiante de separar as raízes de novo. Então a gente pode transformar esse 81 na 5 em 81 na 4 mais 1. E olha que legal, como tu já aprendeu que quando tem uma soma de expoente a gente pode transformar num produto de potência, pode fazer exatamente a mesma coisa. Então 81 na 4 mais 1 vai ser 81 na 4 vezes 81. Então tu vê que já está começando a diminuir o expoente. E claro que o raiz de 80 ele vai acompanhando no processo, porque até então a gente não fez nada ainda com esse raiz de 80. E de novo, a gente tem um produto de dois números dentro de uma raiz, então a gente pode desmembrar também. Deixar raiz quadrada de 81 na 4 vezes raiz quadrada de 81. E o raiz de 80 acompanhando. Claro que o raiz de 81 na 4 a gente vai deixar quietinho por enquanto, vai só repetir. Por quê? Porque como do outro lado a gente tem raiz de 81, a gente já pode calcular. Raiz quadrada de 81 é 9. Então a gente já coloca vezes 9 no resultado. E o raiz de 80 também acompanha. E agora, olhando esse raiz de 80, o que a gente pode fazer? Também tem vários truques assim. Tu tem que pensar assim sempre assim, ó. Tu tá resolvendo raízes quadradas. Se a gente puder chegar num caso de um número que dê uma raiz exata, a gente vai fazer. Então, no caso, olhando 80, pode fazer várias multiplicações, assim, tipo, 10 vezes 8, por exemplo, dá 80, mas o que seria interessante? Achar um número que multiplicado pelo outro, um desses, pelo menos, dê para resolver uma raiz quadrada. Então, o que seria legal? Transformar esse 80 em 16 vezes 5. Porque 16 vezes 5 é 80. E também, raiz quadrada de 16, a gente já sabe que dá 4. Então, a gente pode desmembrar esse 80, ou transformar esse 80 em 16 vezes 5.
Claro que utilizando a propriedade de raiz, por exemplo, tem um produto dentro dessa raiz. Então a gente também pode desmembrar, separar essas raízes. Então fica raiz de 16 vezes raiz de 5. Claro que o raiz quadrada de 81 na 4 e o 9 a gente vai acompanhando, vai transformando passo a passo, até para não te perder também. E agora a gente tem um raiz quadrada de 16 que a gente pode resolver, que vai dar 4. Logo a gente tem já o 9 e o 4 fora da raiz, claro que o raiz de 5 continua dentro da raiz. E a gente até pode fazer o 9 vezes 4, que vai dar 36. Então a gente fica com raiz quadrada de 81 na 4 vezes 36 vezes raiz de 5. E agora olhando o 81 na 4, a raiz quadrada de 81 na 4, lembra que eu te falei que o ideal é sempre deixar um número par quando a gente está falando de raiz quadrada? Por quê? Qual é a probabilidade que a gente tem de uma raiz ou de uma potência dentro de uma raiz? Como é que a gente tira essa raiz quando tem uma potência? A gente repete essa potência, no caso 81 na 4, e como é uma raiz quadrada e o índice é 2, então a gente bota esse 2 no denominador do 4. Então fica 81 na 4 sobre 2. Isso tu pode fazer para qualquer potência dentro de uma raiz. E claro, pegando 4 dividido por 2 vai dar 2. Logo a gente tem 81 na 2 vezes 36 vezes raiz de 5. Claro que a gente até poderia fazer já direto 81 ao quadrado. 81 vezes 81. Já daria um facilitador. Mas como eu quero te mostrar algumas propriedades, jogar alguns números assim, então eu já vou te trazer uma coisa que a gente pode fazer. O 81 transformar em 80 mais 1. Claro que continua ao quadrado. Por quê? Porque daí a gente vai usar o método da distributiva. A mesma coisa que a gente usa na álgebra de x mais 2 ao quadrado, enfim. A gente vai usar a mesma coisa, só que para os números. Nesse caso, o 81, a gente deixa 80 mais 1 e deixa elevado ao quadrado. E aí, como é que a gente faz a distributiva, ou esse binômio? A gente faz 80 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes 80. Então, esse 2, o expoente, ele multiplica tanto um membro e o outro membro dentro desses parênteses. Claro, e por que eu disse que é importante usar essa propriedade, coisa e tal? Porque daí dá para fazer até algumas contas de cabeça. Por exemplo, 80 ao quadrado fica pouco mais fácil de fazer. Por quê? 80 ao quadrado pode fazer 8 ao quadrado, que é 64. E como tem um zero, ao quadrado vai ficar 2 zeros. Então vai ficar o 64 seguido de 2 zeros. Logo vai ser 6.400. 1 ao quadrado é 1, então fica 1. E o 2 vezes 80 é a mesma ideia, então faz o 8 vezes 2 que é 16 e o zero só acompanha, então vai ficar 160. Claro que o 36 e o raiz de 5 vai acompanhando. E por que eu botei entre parênteses todos esses números, esse binômio? Porque o 36 raiz de 5 ele multiplica todos esses fatores. Claro que agora pegar 6.400, somar mais 1 mais 160 fica mais fácil. Porque 6.400 mais 160 é 6.560, mais 1, 6.561. E agora multiplicando 6.561 por 36, claro que aquele 80 ao quadrado já poderia ter sido feito, mas como eu te falei, que te trazer uma outra propriedade. Fazendo esse cálculo, o que a gente vai ter? 236.196 raiz de 5. E claro, como raiz de 5 aproximadamente é 2,23, então a gente tem que multiplicar todo esse resultado por 2,23. Então nosso resultado final é 528.134,25 e está feita a conta. E se tu gostou desse desenvolvimento, desse aprendizado, desse desenvolvimento dos cálculos em si, então eu te peço para curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber notificações de muito mais vídeos interessantes de matemática para te aprofundar teus conhecimentos. E aí eu vou deixar indicado esse outro vídeo aqui para te poder aprofundar muito mais e maratonar aí matemática e aprender muito mais mesmo. Então, te vejo no próximo vídeo. Valeu!